Boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo grupo Conhecimento de Si Mesmo. Somos um grupo de voluntários que desinteressadamente compartilhamos estes ensinamentos. Os ensinamentos contidos nos 4 pilares da sabedoria. É necessário saber a razão da nossa existência. E também é necessário compreender de que forma, quais são as ferramentas que nos levam verdadeiramente ao caminho da autorrealização íntima do ser. Então, este curso está completo. Está organizado por verdadeiros mestres que têm este objetivo de nos levar à autorrealização íntima do ser, que é o único objetivo da nossa existência. Então, este curso estamos passando de forma cíclica. São 75 temas, 50 na fase A e mais 25 em uma segunda fase, que nós chamamos fase B. Então, hoje vamos reiniciar o ciclo novamente desde a conferência número 1, desde o tema número 1, onde explicamos várias coisas. Vamos compreender, vamos ver o que vamos estudar, de que forma vamos estudar e o objetivo deste ensinamento. Vamos conhecer muitas coisas, vamos ver o que temos pela frente para estudar. Então, vamos uma introdução ao conhecimento de si mesmo e os objetivos. Vamos compartilhar uma tela para mostrar algumas coisas que precisamos abordar. Então, esta tela vai nos ajudar a explicar algumas coisas. Então, conhecer a si mesmo é indispensável, é necessário nos conhecer a nós mesmos. A maioria das pessoas acredita que se conhece a si mesmo, porém, na verdade, nós não nos conhecemos. Na verdade, imaginamos que nos conhecemos, porém não nos conhecemos. Vamos ver aqui o compartilhamento de tela, que não está aqui disponível neste momento. Porém, vamos ver de através de outras imagens que temos aqui. Então, vamos ver nesta imagem, que temos aqui em câmera,
Nós, seres humanos, acreditamos que nos conhecemos, porém, na verdade, não nos conhecemos. Este assunto do conhecimento de si mesmo é muito profundo e não é assim de forma intelectual que nós vamos nos conhecer. Conhecer a nós mesmos é nos reintegrar com o nosso próprio ser divinal. É reunir todas as nossas partes da nossa consciência, reagrupar essas partículas de consciência que estão fracionadas devido à formação dos nossos defeitos psicológicos. Então, esses defeitos nos dividem, nos multiplicam, nos torna múltiplos. Nós não somos uma única pessoa o tempo todo. Então, isso nos afasta do nosso ser e é preciso reunir essas partes para nos reintegrar ao nosso real ser, ao nosso Pai interno, que nós chamamos esotericamente chamado Pai interno, porque nós, seres humanos, todos temos um pai físico e uma mãe física, e temos um pai interno e uma mãe interna. Então, conhecer a si mesmo é nos reunir, voltar a nos unir ao nosso real ser. Porque estamos separados, estamos apartados desse real ser pela causa de termos criado os defeitos psicológicos. E como, por certo, para nos voltar a nos reunir com ele, precisamos eliminar os defeitos psicológicos. Então, isto é algo que nós vamos abordar hoje neste tema, e vamos dar algumas explicações, algumas pistas para que cada um de nós possa fazer um trabalho superior sobre si, um trabalho de autoconhecimento. Então, nós estamos compostos por 3 partes. Temos um corpo físico, uma máquina humana, que é de matéria. Isso nós não temos dúvida. Qualquer um de nós pode comprovar que temos esse corpo físico, porque podemos palpá-lo, podemos tocar, podemos ver. Temos uma alma ou mente que é de energia. Essa alma ou mente está composta por 97% da nossa essência, que está enfrascada, que está aprisionada nos defeitos psicológicos. Essa essência está presa e, portanto, precisamos liberá-la, liberar da prisão dos defeitos psicológicos e reuni-la, e assim nos reunir ao nosso real ser. Então, para isso, precisamos fazer um trabalho especial, e que neste curso, neste temário, se entregam as chaves necessárias
para tal trabalho. Esse trabalho não é intelectual, não é algo que se faça conhecendo escrituras, conhecendo livros, com cursos, com qualquer coisa que se possa imaginar. Esse trabalho é um trabalho real, é um trabalho que cada um de nós deve fazer, precisa fazer. E as chaves, as técnicas estão neste temário, estão aqui. Estamos dando início hoje ao temário. E temos uma terceira parte que somos compostos, que é espírito ou consciência. Então, esse espírito ou consciência é de luz. Esse é o real, é imortal, nunca passa, é eterno. Então, conhecer a si mesmo é nos tornar unos com o nosso espírito, com a nossa essência. A nossa essência estar pura e não fracionada e aprisionada no ego. Conhecer a si mesmo é nos liberar do ego, liberar dos defeitos psicológicos, nos reunir com o nosso ser. E para isso precisamos fazer um trabalho, especial, um trabalho que está contido nos 4 pilares da sabedoria. Então, esses ensinamentos estão contidos nos 4 pilares da sabedoria antiga. Então, para fazer esse trabalho, precisamos estudar e praticar os 4 pilares. E então, cada um de nós vai chegar ao conhecimento de si mesmo. Vai reunir-se com o seu ser, com aquilo que é real, com aquilo que é eterno, que nunca morre, que nunca passa. Então, os 4 pilares da sabedoria são a arte, ou melhor, iniciamos pela ciência. Os 4 pilares. Os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Mística. Então, em cada pilar desses, em cada um desses pilares, vamos aprender algo muito sério, muito profundo, e praticar. Com a prática desses 4 pilares, chegaremos ao conhecimento de si mesmo. Então, a ciência. Então, a ciência não é a ciência materialista, é uma ciência superior, uma ciência mais profunda. Não é a ciência dos 5 sentidos, é uma ciência além dos 5 sentidos. Então, esta ciência
não se ensinam em nenhuma escola, em nenhuma faculdade, em nenhuma universidade deste mundo Terra. Esta ciência é uma ciência superior. Então, a palavra conhecer é diferente de crer. Nós não cremos, nós precisamos conhecer, precisamos comprovar. E para comprovar, nós vamos estudar, vamos praticar algumas técnicas que nos permitirão comprovar, e não precisamos depender dessa opção de crer ou não crer. Então, na ciência, nós estudamos a concentração, o relaxamento, a meditação, ou primeiro a reflexão, a meditação transcendental, o desdobramento astral. Vamos colocar em vermelho, porque este é uma das primeiras formas que nós vamos utilizar para comprovar. Então, é o desdobramento astral. Então, o desdobramento astral é uma forma rápida de comprovar muitas coisas. Então, nós vamos estudar tudo isto e muito mais. Estudamos karma e dharma. Estudamos o karma e dharma. Negociações de karma, cancelamento do karma, que é possível, porque o nosso karma, o karma de todos nós, é causado pelos defeitos psicológicos, pelos nossos erros. Então, quando nós erramos, nós contraímos karma. Então, se nós eliminamos a causa do erro, nós vamos eliminar o próprio karma. Vamos pagar esse karma de alguma forma, de uma forma não com sofrimento. Não necessariamente precisamos pagar o karma com sofrimento, com dor. Existem formas de pagar o karma negociando o karma. E pagar, com este trabalho se paga o karma de forma mais amena, mais fácil, sem dor, sem sofrimento. Então, nós vamos estudar como se faz para pagar o karma, para negociar o karma. Então, na ciência, vamos estudar isso tudo e algo mais. Então, no desdobramento astral, é um fenômeno que acontece em todos nós, toda a pessoa, quando o corpo físico dorme, o corpo astral sai do nosso corpo e viaja à quinta dimensão. Porém, isso acontece de forma adormecida. E o que nós vamos aprender é fazer esse desdobramento consciente, fazer ele voluntariamente e consciente.
e viajar pela quinta dimensão e poder investigar, poder comprovar muitas coisas, inclusive comprovar se estes ensinamentos são reais, se estes ensinamentos são... de onde vêm esses ensinamentos? Quem nos entrega estes ensinamentos? Tudo podemos comprovar com o desdobramento astral consciente. Então, na quinta dimensão está os registros da natureza. E lá, em uma viagem astral consciente, nós podemos comprovar, podemos investigar, podemos perceber a realidade de tudo. Então, nesse mundo astral se pode avançar no tempo, se pode ver o futuro. Também se pode retroceder no tempo e se pode ver o passado, conhecer o passado. Conhecer quem fomos em uma existência passada, quais foram os nossos erros, os erros que cometemos na existência passada, e assim corrigi-los nesta existência. Corrigir os erros, eliminar os defeitos que nos levaram ao erro, e assim nos livrar desse karma, do karma que nós contraímos em existências anteriores. Então, de formas que precisamos praticar as técnicas aqui ensinadas para nos desenvolver neste mundo astral e não depender de crer ou não crer. Nós dizemos que crer ou não crer dá na mesma coisa, não muda nada. O que muda é só intelectualmente. Então, através desta prática do desdobramento astral consciente, nós vamos poder comprovar muitas coisas. E é necessário, para este trabalho de conhecimento de si mesmo, nos desenvolver nestes aspectos. Precisamos desenvolver a concentração, precisamos aprender a relaxar o nosso corpo físico, precisamos aprender a refletir sobre tudo o que vamos fazer, ou que estejamos prestes a fazer, ou que fizemos, refletir sobre os nossos erros e corrigir as causas do erro, eliminar a causa do erro. Isso se encontra a causa do erro numa reflexão. Então, nós aprendemos a fazer uma reflexão, uma retrospectiva, e assim nos autoconhecer, fazer uma autoanálise de si. Então, este é o pilar da ciência. Vamos comprovar, não vamos crer. O nosso trabalho deste grupo, trabalho dos instrutores deste grupo, não é convencer ninguém, não é convencer ninguém de nada. O nosso trabalho é entregar as ferramentas, entregar as chaves para que cada um possa abrir as portas. E isto é o que se faz neste curso, entregar as chaves para abrir as portas e entrar no caminho iniciático, entrar verdadeiramente no caminho iniciático. E assim chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Porém, nós dizemos que é o objetivo, porque nós temos essa compreensão, sabemos que é, porém é necessário que cada pessoa que
escuta essas conferências, que pratique para que comprove também que o objetivo da existência é este, o conhecimento de si mesmo. Está escrito lá no templo de Delfos, na Grécia, Nocte te ipsum. Isso está em latim e quer dizer: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, para nós conhecer o mundo exterior, conhecer a galáxia, conhecer os outros planetas, primeiro temos que conhecer o nosso mundo interior, conhecer o microcosmos homem. Precisamos ingressar, incursionar nesse mundo interior, nesse nosso mundo, nessa nossa psicologia, que nós vamos explicar no pilar da psicologia. Vamos dar umas pinceladas de como se faz este trabalho. Então, o pilar da arte. A arte, na arte está contido muitos ensinamentos. Todo o ensinamento que leva ao trabalho de autoconhecimento está distribuído nesses 4 pilares. Então, na arte está contido uma parte do ensinamento. Nenhum dos pilares é dispensável. Não se pode estudar apenas a ciência, não se pode estudar nem praticar apenas a arte, e não se pode estudar e praticar apenas a psicologia, e também somente a mística. E isto é o que tem acontecido ultimamente, que as pessoas só estudam a mística e se esquecem da psicologia, esquecem da arte e esquecem da ciência. Um pilar em separado não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva à autorrealização é a prática dos 4 pilares. Isto sim é que nos leva à autorrealização. Então, a arte, existem muitos tipos de artes. Existem as artes plásticas, o teatro. E no teatro está um ensinamento grandioso, vivido pelo Mestre Jesus, por exemplo. Ele viveu no mundo físico o trabalho, tudo o que ele viveu está demonstrando tudo o que se deve fazer, tudo o que um de nós precisa fazer para chegar à autorrealização. Então, ele viveu através da arte num teatro vivo, num teatro ao céu aberto. Toda a sua vida foi vivida de forma a demonstrar o que se deve fazer para alcançar esse trabalho. E na arte também estudamos, o principal que nós estudamos é sexologia. Sexologia, o suprassexo, o suprassexo. Então, no sexo, na energia sexual, está contida o material para a criação, para o nascimento espiritual. Então, a alquimia, nós estudamos a alquimia, a transmutação sexual. Então, o sexo é a força mais poderosa que há. Podemos dizer a força mais poderosa que há no universo, porque do sexo
tudo, tudo se cria a partir do sexo. O planetas, o nosso corpo físico, tudo é criado através do sexo. Nós somos o resultado de um ato sexual. Porém, o sexo não existe apenas para a procriação. O sexo também não existe para a diversão. O sexo é a força mais poderosa que há. E é tão poderosa que, utilizada negativamente, está provocando muitas tragédias no mundo físico. Por estes tempos, está provocando muitas tragédias. Por exemplo, é pelo sexo que acontecem muitos feminicídios. A causa é o sexo. Quando a mulher diz que não quer mais conviver com um homem, este então vai e mata a mulher, mata a mãe, mata os filhos, enfim. Se nós formos refletir a força negativa que está sendo utilizada do sexo, está aí à vista para nós ver em qualquer lugar existem esses casos horríveis, de crimes horríveis que são cometidos por motivos sexuais. Porém, o sexo está em nós para ser praticado de forma positiva, de forma superior. Então, o sexo, o suprassexo, é praticado, deve ser praticado entre casais, entre um casal formado, um casal que queira fazer este trabalho. O suprassexo não se perde a energia sexual. A energia sexual é transmutada através dos cordões de Ida e Pingala, que nascem nos órgãos sexuais. No homem nasce nos testículos e na mulher nasce nos ovários, e se cruzam três vezes e meia e chegam ao cérebro. Então, a transmutação ocorre através desses cordões e desperta na coluna vertebral um fogo. Esse fogo é conhecido como o fogo sagrado. E esse fogo ascende pela coluna vertebral, chegando até o cérebro, conforme a pessoa transmuta as energias e não perde as energias. Não perder as energias é não ejacular o sêmen, é não chegar ao orgasmo, e sim transmutar, porque fornicação é ejacular o sêmen, fornicação é chegar ao orgasmo, porque está mal explicada este assunto da fornicação. A definição de fornicação está equivocada e maldosamente equivocada, para que as pessoas pensem que praticando o sexo com a esposa, derramando energia com a sua esposa, com o seu esposo, não está fornicando, está fornicando. A fornicação é o derrame das energias. E a castidade não é abstinência sexual. A castidade é transmutar as energias através
desses cordões e subir esse fogo pela coluna vertebral. Então, o suprassexo é praticado entre um casal, dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Jamais entre dois polos positivos, jamais entre dois polos negativos. Não há possibilidade de subir esse fogo com outra prática diferente. Apenas com a prática entre dois polos positivos, entre um casal que queira fazer esse trabalho. Então, essa prática se faz a conexão entre o casal, entre homem e mulher, se conectam o órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Unicamente essa é a conexão. Não há outra conexão para fazer. A conexão é órgão masculino no órgão feminino. E então se faz essa prática sem derramar a energia sexual, sem ejacular o sêmen, sem chegar ao orgasmo. Para isto é preciso aprender a fazer essa prática. É preciso querer e é preciso aprender. Então, a partir da conexão, começa um processo respiratório. Processo respiratório com 3 etapas. Se inala, cada um do casal inala o ar pelas narinas e imagina que esse ar desce aos pulmões e após chega aos órgãos sexuais. Então aí se retém esse ar, e se imagina que um fogo sobe pela coluna vertebral. Lentamente sobe pela coluna vertebral um fio de ouro. Você imagina esse fio subindo pela coluna vertebral, chegando até o cérebro. E a terceira etapa é a exalação. Quando exala, se mantralizam o mantra I, A, O. Então, esse I é alongado, esse A é alongado e o O alongado também. Então, para cada inalação, retenção e exalação, você vai pronunciar uma letra. Então, se faz dessa forma. Você inala por 20 segundos mais ou menos. Imagina que o ar desce aos pulmões e em seguida desce aos órgãos sexuais e retém. Aí então começa o processo de imaginação. Nessa retenção vai imaginando que o ar sobe pela coluna vertebral, que a energia sobe pela coluna vertebral e chega ao cérebro. Mais 20 segundos. E mais 20 segundos, quando inala, vai pronunciando o mantra I. Então, outra vez, inalação, retenção e exalação, pronuncia o mantra A. Outra inalação, retenção e exalação, pronuncia a letra O. Então, o I alongado. I. E logo, novamente, repete a inalação, retenção e exalação. A. Outra vez.
inalação, retenção e exalação. Isto deve ser pronunciado mentalmente. Cada um vai pronunciar mentalmente essas 3 letras. É o mantra Yaô, porém um de cada vez, uma letra de cada vez. E se retiram quando percebam que já fizeram um tempo, já estiveram um tempo conectado e que podem se retirar sem perder as energias, sem ejacular o sêmen, sem chegar ao orgasmo. O importante é se desconectar sem ejacular a energia, sem chegar ao orgasmo. Então, com este processo, vai se regenerar o corpo físico. Primeiramente, vai se regenerar o corpo físico. Com esta prática, as células, o nosso corpo se regenera, o nosso corpo adquire uma vitalidade impressionante. Porque se nós perdemos a energia, nós perdemos os átomos, perdemos a vitalidade. Se nós transmutamos essa energia, nós vamos ganhar vitalidade. Então se regenera o corpo físico, se regenera o corpo vital e após começa a se criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. O corpo astral solar, quando se cria, nos permite viajar conscientemente nas dimensões superiores, na 5ª dimensão. Porém, não quer dizer que com um corpo que nós temos que não é solar, não possamos viajar também. Porém, é necessário nascer. Então, este processo de criar esses corpos através da magia sexual, através da alquimia, também isso é que se chama o nascimento espiritual. O nascimento espiritual não é algo intelectual, não é algo assim, se dar conta de alguma coisa, compreender alguma coisa. Não é o nascimento, não é isso. O nascimento é real, é um nascimento interno, é o nascimento segundo. Então, quando se cria esses corpos, então isso é o nascimento espiritual. Aquilo que Nicodemos perguntou ao Mestre Jesus e não sabia o que significava nascer de novo. Ele acreditava que teria que voltar ao ventre da mãe e nascer. Então, o Mestre Jesus lhe disse que deveria nascer da água e do Espírito. A água é a energia sexual. Então, esta é a prática de transmutação sexual, a prática de alquimia. Esta prática, este ensinamento foi passado na Idade Média com o nome de alquimia para se esconder das perseguições, porque naquela época as pessoas que praticavam e ensinavam esses 4 pilares, ensinavam o suprassexo, eram perseguidas e mortas. Então, muitas pessoas morreram, foram queimadas nas fogueiras devido a estas práticas, devido ao desdobramento astral, devido ao conhecimento dessas técnicas de transmutação sexual. Então, aquela pessoa que queira maiores explicações, maiores orientações, pode nos escrever
no WhatsApp que nós temos alguns materiais e podemos dar orientação mais detalhada de como se faz realmente esta prática. Porém, é bom que se saiba que a prática de sexo é uma prática superior e que só com essa prática nós vamos alcançar o conhecimento de si mesmo. Se nós estudamos e praticamos um pilar e fornicamos, derramamos as nossas energias, nós estamos alimentando os defeitos psicológicos, porque os defeitos se criam e se alimentam, se robustecem com cada fornicação. Cada vez que se fornica, se robustecem os defeitos psicológicos. Então, aquela pessoa que queira pode nos escrever, que nós prontamente vamos enviar material que vai explicar um pouco mais sobre todo este ensinamento. Então vamos passar ao pilar da psicologia. Então a psicologia nos ensina incursionar no nosso mundo interior. Então neste pilar nós vamos aprender a técnica da autoobservação psicológica. Vamos aprender ver no nosso interior. Então, a autoobservação é um sentido, assim como nós temos os 5 sentidos ordinários, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Nós temos o sentido da autoobservação. Os 5 sentidos servem para ver o mundo fora, para observar o mundo exterior. E para ver o nosso mundo interior, somente através deste sentido, somente desenvolvendo o sentido da autoobservação. Então, esse sentido em nós, na maioria de nós, está atrofiado por falta de uso. Não se usa, então esse sentido está atrofiado. Então, vamos aprender a nos auto-observar, fazer uma autoanálise de nós mesmos. E quando nós nos autoanalisamos, podemos descobrir a causa dos nossos erros. E a causa dos nossos erros está nos nossos defeitos psicológicos, no nosso ego, nos nossos eus. Nós dizemos eus porque nós não somos uma única pessoa, nós somos muitos. A nossa psique é múltipla. Nós temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos. E esses defeitos nos levam a agir de forma errada, de forma equivocada. Então vamos estudar, aprender a nos autoestudar. Vamos incursionar no nosso mundo interior. Vamos, através da autoobservação, descobrir pequenas manifestações dos defeitos psicológicos, porque nós temos 7 pecados capitais. Isso já
muito nos disseram sobre esses 7 pecados capitais. Porém, não nos ensinam como nos livrar desses pecados capitais. E neste curso nós vamos aprender a eliminar os pecados capitais. Se diz capitais porque são o centro. A cobiça, por exemplo, não é um defeito de cobiça, são múltiplos detalhes de cobiça. E nós não vamos eliminar a cobiça de uma só vez. Nós vamos trabalhar sobre pequenos detalhes da cobiça. Pequenas manifestações que nós vamos perceber através da autoobservação, através desse sentido. Vamos desenvolver esse sentido e vamos aprender a usá-lo. E vamos descobrir detalhes de cobiça, de orgulho. Um simples detalhe de um orgulho nós vamos descobrir na nossa psique quando está se manifestando. Vamos descobrir detalhes de gula e vamos poder eliminar esses detalhes, porque nós não vamos poder eliminar o orgulho de uma só vez. Não vamos poder eliminar, é impossível eliminar um defeito de preguiça, um defeito de ira de uma só vez. Nós vamos trabalhar sobre as pequenas manifestações, e essas manifestações nós vamos poder ver com o sentido de autoobservação. A inveja, a luxúria, que a luxúria é o desejo desenfreado por sexo. Então, a luxúria nos leva à fornicação. E se nós queremos transmutar as energias, precisamos eliminar detalhes de luxúria, detalhes de desejos sexuais. Então, esses desejos, esses detalhes são detalhes, já o próprio nome está dizendo, se manifestam de forma muito sutil, em alguns mais sutis e em outros mais aparentes. Porém, sempre em detalhes se manifestam os defeitos psicológicos. E nós vamos trabalhar sobre os pequenos detalhes. E esses detalhes estão aí na nossa psique. E ao eliminar um detalhe, vamos liberar uma partícula da nossa essência. E ao liberar essa partícula, ela vai se juntar a esses 3% que nós temos de essência livre, vai se juntar. E então, com isso, vamos nos fortalecendo, vamos liberando essa essência, porque o sentido da autoobservação, ele é um sentido da essência, da consciência. E se nós temos 3% de consciência livre, de essência livre, com esses 3% nós podemos dar início ao trabalho e vamos aumentando à medida que liberamos mais essência, à medida em que eliminamos defeitos psicológicos. Então, através da autoobservação, nós vamos identificar o defeito e através de um processo de morte psicológica, vamos poder eliminar o defeito. Então, isto se chama autoobservação e morte psicológica. Então, só podemos matar algo se nós estiver vendo. É morte psicológica. Não é morte física, é a morte psicológica. E nós podemos negar a nós mesmos,
que essa morte psicológica, é o mesmo que negar a si mesmo. É o que o Mestre Jesus ensinou, que aquele que quisesse vir após ele devia negar a si mesmo, devia pegar a cruz, que é a cruz do sexo, e devia segui-lo, que é fazer a entrega do trabalho, a entrega do ensinamento de forma gratuita. Então, a morte psicológica nós vamos fazer pedindo a nossa Divina Mãe Kundalini, pedindo a Mãe Divina. Como já dissemos, temos um pai e temos uma mãe. O trabalho da mãe é nos limpar, que a nossa mãe terrena, quando nós éramos pequeninos, também nos limpou fisicamente. Porém, esta mãe divina, essa mãe interna, vai nos limpar espiritualmente. Então, se pede à mãe divina que mate esse defeito, que mate este defeito que nós estamos percebendo através do sentido de autoobservação. Então, por isso que precisamos ver, precisamos identificar o defeito. E no momento de identificar, no momento que nós identificamos o defeito, nós pedimos à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, que identificamos um detalhe, um pequeno detalhe de qualquer defeito, um pensamento, um sentimento, qualquer coisa, nós vamos identificar na nossa psique, através do sentido de autoobservação, e vamos pedir à Divina Mãe Kundalini, porque o nome da nossa mãe também se diz Divina Mãe Kundalini. Vamos pedir a ela que mate esse defeito, que mate esse detalhe que nós, através da autoobservação, identificamos na nossa psique, identificamos no nosso pensamento, em um sentimento, um rancor, um ressentimento que nós tenha por qualquer pessoa. Vamos refletir e pedir à mãe que elimine, que mate esse defeito que está com esse ressentimento, ou qualquer manifestação interna que nós vamos, através da autoobservação, vamos aprendendo a andar nesse nosso mundo interior. Assim como nós aprendemos a andar no mundo físico, vamos aprender a andar no nosso mundo interior. E vamos aprender praticando. Só com a prática nós vamos poder aprender a penetrar nesse mundo e desbravar esse nosso mundo interior. Encontrar os defeitos e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, que mate esse defeito. E é só assim, só através da morte psicológica que se pode melhorar. Ninguém pode melhorar por resolver, dizer a partir de hoje eu não vou fazer mais tal coisa, não vou fumar mais, por exemplo. Talvez a pessoa deixe de fumar, porém o eu que fuma, o eu que leva ao tabagismo, está lá dentro da psique, está na psique. Qualquer defeito precisa ser eliminado e não apenas com uma resolução, com uma decisão, não praticar mais.
não praticar externamente, porque internamente ele está lá, ele foi sufocado. Então, o trabalho real é eliminar o defeito psicológico. O trabalho real não é resolver que não vou fazer mais tal coisa a partir de hoje ou a partir de amanhã. Então, este é o trabalho real, um trabalho sobre nós, trabalho de eliminação do defeito psicológico. E só se reconhece, só se identifica o defeito desenvolvendo o sentido de auto-observação. Esse sentido é da nossa essência. Podemos dizer que é um sexto sentido, porque temos os 5 sentidos que servem para perceber o mundo físico. E esse sentido nos permite perceber o nosso mundo interior. E assim eliminar o defeito. E isso é conhecer a si mesmo. Temos materiais que podemos enviar para pessoas que queiram que nos escrevam pedindo esse material. Nós podemos tranquilamente enviar de forma completamente gratuita. E o quarto pilar, o pilar da mística. A mística não é assim usar velas, umas roupas, um turbante, não é fazer rituais. A mística é desenvolver o verdadeiro amor. Desenvolver o verdadeiro amor. Porque então aí o verdadeiro amor é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Entregar o ensinamento grátis, sem esperar nada em troca, nem muito obrigado. Não se espera então com estes ensinamentos nada. Não recebemos doações, não recebemos auxílios governamentais de nenhuma espécie, não se aceita. Cada um de nós que vai praticar esse ensinamento vai então entregar o ensinamento de forma gratuita, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com o seu alcance. Entre nós, entre companheiros de instrução, se colaboram entre si, se reúnem e se faz então se preparam materiais de divulgação e se faz a divulgação em conjunto. Porém, não se pega nada, não se recebe nada de ninguém, de estudante nenhum. É tudo completamente gratuito, de forma desapegada. Então, isto é a mística, é desenvolver o verdadeiro amor. Então, o amor se faz com obras. Então, esta obra é uma obra de amor. Entregar o ensinamento de forma gratuita. Não se recebem dízimos. Aliás, a palavra dízimo foi modificada dizendo que 10% daquilo que se ganha deve se dar a Deus. Porém, dízimo quer dizer Deus primeiro. E não significa isso doação financeira. É colocar esse trabalho em primeiro lugar. Colocar a divulgação em primeiro lugar. Deus primeiro. Se eu
encontrei um defeito na minha psique, eu devo eliminar esse defeito primeiro. Devo me preocupar com a minha psique primeiro. Quer dizer, Deus primeiro, eliminar o defeito. E não querer que o outro elimine, querer que o outro mude para se ajustar aos meus caprichos. Eu que devo mudar. Então é Deus primeiro. Então a mística é entregar esse ensinamento, desenvolvendo o verdadeiro amor, entregar o ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Nós temos essas conferências virtuais e temos também conferências presenciais. Pessoas podem concorrer ao nosso endereço, que nós prontamente temos aos domingos, e podemos atender em outros horários e outros dias também. A princípio, nós temos aos domingos, porém, se alguma pessoa que mora na Redondeza queira assistir em outro dia, nós podemos combinar e ajustar algum horário para atender essa pessoa. Então, para contato conosco, o telefone, WhatsApp e Telegram é este. 55 é o Brasil, porque estes vídeos chegam a países da África, do continente africano, e pessoas que falam português também nos escrevem. Então é este aqui. A área é 6262, o número é 991 92 9355. Então, através desse número de WhatsApp e Telegram, entram em contato conosco e sejam todos bem-vindos. E nós responderemos e esclarecemos qualquer dúvida que possam ter. Muito obrigado e boa noite.